Agora, entrando nesse assunto de, vamos falar assim, de religiosidade, Tá bom. de fé, né? De toda essa parte espiritual. Sim. Tem um pastor mirim agora que muita gente tá comentando. E ele fala Sim. que ele é um profeta. Aham. O que você acha disso, ô Daniel? Assim, eu não acompanho a história desse menino, não peguei pra dar uma garimpada pra ver se isso ali tem base ou não. Vou falar genericamente. É comum um menino profeta? Não. É impossível? Também não. Existem na Bíblia, por exemplo, histórias de meninos que ouviam a voz de Deus e que eram chamados por Deus. Ah, Daniel, me dá um exemplo. Samuel, quando era jovem. Samuel foi... A sua mãe, ela era infértil. E aí, a mãe fez um pacto com Deus. Se você me der um filho, eu vou entregar o filho para você. Sim. Não entregar de matar o filho, é trabalhar para você. Então, quando o Samuel nasce, ela entrega o Samuel pro profeta Eli, para ele poder ser criado lá e trabalhar no templo. E quando o garotinho era jovem ainda, ele estava dormindo e ele escutou, Samuel. Obrigada. Aí ele acorda assim, vai lá no quarto do Eli e fala, pois não? Aí ele falou, não te chamei não, tava dormindo. Ah, tá bom. Aí ele dorme e ouve de novo, Samuel? Aí ele vai lá de novo, pois não? Ele falou, pô, não te chamei não, cara, você tá me atrapalhando, tô dormindo. Aí na terceira vez, ele ouviu o Samuel e ele falou, pô, quem que tá falando então? Aí Deus fala, sou eu, tô te chamando pra você trabalhar pra mim. Então assim, é claro que o médico vai falar, o garoto é esquizofrênico, né? Mas existem pessoas que são bem jovens ainda que são profetas nesse sentido, né? Então é impossível? Não. É comum também, não é comum. Daniel, e entrando nessa questão, por exemplo, eu cresci, fiz primeira comunhão, Sim. né? Cresci via uma igreja católica. Hoje eu não sou praticante. Até acho que eu me considero mais voltado para a igreja evangélica, que também é da família da minha esposa, convivo mais com as pessoas e gosto bastante da ideologia. Mas eu cresci ouvindo muita questão poxa, no Vaticano, a gente via estupro de crianças, muita polêmica lá dentro. E aí você começa a desacreditar na figura do padre. Né? Eu falando na questão católica. Sim. E nós temos na evangélica a questão dos pastores. Queria entender se você vê diferença entre pastores e padres. E o que você acha dessa questão? Tem pessoas, por exemplo, que falam, eu não preciso de um intermediário, não preciso de igreja para me comunicar com Deus, enfim. Qual que é a sua visão sobre isso? Então, assim, você falou dos padres que fazem maldade com as crianças e tal. Tem pastor que faz também, né? Eu acho que isso não... É do ser humano, né? Não vai definir muito. Eu acho que a maior preocupação, para mim, é a doutrina que é pregada. Essa doutrina é bíblica? A Bíblia dá respaldo? Ah, mas quem te garante que a Bíblia é a palavra de Deus? É uma outra conversa. Vamos partir do princípio que evangélicos e católicos creem que a Bíblia é a palavra de Deus. Partindo desse princípio facilita que a gente ganha 45 minutos. Está adequada a Bíblia? Então esse que é o problema. Jesus fala, a ninguém na terra chamei de vosso pai, porque só um é vosso pai, é o que está no céu. A ninguém na terra chamei de vosso mestre, porque um é só o vosso mestre, aquele que está no céu. Então assim, chamar o líder religioso de pai é um negócio que Jesus não aconselha. Entendeu? Padre significa pai, papa também. Então a primeira coisa. Nenhum líder religioso na Bíblia foi chamado de padre nem de papa. Para começar. Então, já é uma coisa diferente. Padre não pode casar. Na Bíblia, todos os sacerdotes e o pessoal do Novo Testamento eram casados, tirando Paulo. Eles falam, não, mas Paulo não era casado. Eu falo, mas Pedro era, porque um dos primeiros milagres de Jesus foi curar a sogra de Pedro. Se era sogra, é porque ele era casado. Aí eles falaram, não, mas Pedro, quando ele começou a andar com Jesus, ele abandonou a família. É errado isso, porque Paulo fala, Paulo já vem bem depois de Pedro, ele fala, Pedro quando viaja, a igreja banca as viagens dele e banca a família. Banca ele viajar com a família. Mas eu não quero isso, eu prefiro trabalhar e pagar minha própria custo da minha viagem, diz o Paulo. Então Pedro continua casado e continua com a família. Padre não pode casar, né? A Bíblia diz que há só um mediador entre Deus e os homens. O apóstolo Paulo ensina isso, né? Eles vão falar que Maria é uma mediadora, é mediatriz, né? Medianeira. Então tem várias coisas ali que não batem com a palavra. Ah, mas tem muita coisa que na igreja evangélica não bate com a Bíblia. Claro que tem, lógico, muitas coisas. Mas tem coisas assim vitais. Por exemplo, o apóstolo Paulo não era casado. Ok. O apóstolo Paulo fala assim, devido à atual conjuntura, é melhor que você não case. Por causa da perseguição. Mas se você ficar abrasado, é melhor que você case. Um padre, se ele ficar abrasado, ele não pode casar.
Isso o apóstolo Paulo fala, e aí é curioso você ver na primeira carta de Paulo a Timóteo, né, 1 Timóteo 3:1, ele fala assim: se alguém almeja o episcopado, ou seja, se alguém quer ser um bispo, excelente obra almeja. Convém, pois, que seja irrepreensível, não dado ao vinho, marido de uma mulher, porque se não souber governar a sua casa, como governará a casa de Deus? Exato. Então, assim, tem muita coisa que fica estranha, né? A gente sabe que judeu não tinha imagem de escultura, era proibido. Ah, Daniel, mas no templo de Salomão tinha os querubins. Tinha, os querubins ficavam lá no alto, né? Ah, mas a Arca da Aliança tinha um querubim em cima da Arca da Aliança. A Arca da Aliança era inacessível, ficava atrás de um pano que só o sumo sacerdote poderia acessar. A Bíblia diz que fabricar a imagem de escultura era pecado, né? O Salmo 110 fala sobre isso, né? Não a nós, Senhor da glória, mas a ti, pelo poder da tua verdade, da tua benignidade. Os deuses das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, olho, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, tornem-se semelhantes a ele todos que os fabricam e que neles confiam. Então a Bíblia não só fala contra as imagens de escultura, mas diz que existe uma maldição ali, né? Quando você confia numa imagem, você fica travado igual a imagem. Então, tipo assim, santos, por exemplo. né? As imagens em geral, né? Qualquer religião. Os judeus nunca tiveram imagem, era a única diferença, né? A única diferença do judaísmo para as outras religiões era só tinha um deus e não um monte de deuses, e eles não tinham imagem. Então os povos falam: cadê a imagem do Deus de vocês? Eles falam: nosso Deus está no céu, não tem negócio de imagem. Mas e por que católico, então, da onde veio os católicos acreditarem em santos? Sim. Por quê? Vem quando o cristianismo, que era perseguido pelo Império Romano, passa a ser aceito pelo Império Romano. Aí a história... o que acontece? A gente tem o início do Império Romano lá com Júlio César, aí depois você tem o Otávio César, aí você vai tendo os Césares, né, que são os imperadores romanos. Só que chegou um momento que você tinha 4 imperadores ao mesmo tempo, né? Ou, na verdade, 2 imperadores e 2 Césares, que eles chamavam de tetrarquia. O Império Romano era dominado por 4 pessoas. E aí, um dos imperadores chamava Constâncio Cloro. E esse Constâncio Cloro, ele tinha uma ideia de restaurar o Império Romano para um único imperador. Então, o que acontece? Quando o pai o Constâncio Cloro morre, em vez de haver uma reunião no Império Romano de escolher quem vai ser o substituto, os soldados de Constâncio Cloro nomearam o filho Constantino como imperador. Sim. E os outros imperadores e Césares não aceitaram. Então, ele teve que fazer uma guerra interna para justificar que ele tinha direito de ser imperador também. E aí ele cria uma propaganda baseada no que o pai falava, um só Deus e um só imperador. Ele queria ser um imperador sozinho. Então ele monta uma estratégia muito sábia, porque ele percebeu que os cristãos, apesar de serem perseguidos, a gente está falando do ano 300 depois de Cristo, os cristãos, apesar de serem muito perseguidos, era uma parte enorme da população do império. Então, boa parte do Império Romano era composta por cristãos. Então, se ele tivesse o apoio dessas massas, ele conseguiria chancelar a sua ideia de não só ser aceito como imperador, mas ser o único imperador. Então, ele cria esse slogan, um só Deus e um só imperador. Ele diz que ele estava passando por uma ponte e ele teve uma visão de uma cruz, e nessa cruz estava escrito em latim, in hoc signos vinces, ou seja, com esse símbolo você será vitorioso. Então, ele diz que foi quando ele viu essa cruz que ele teve esse insight. Se eu me tornar cristão, eu vou ser vitorioso. Inclusive, a gente vê muito na Igreja Católica, tem essas letras I-H-S. Sim. In hoc signo, com essa imagem. É o que Constantino viu, né, nessa ponte, que é a Ponte Milvius, né? É a visão da Ponte Milvius. Então, ele começa com essa propaganda, um só Deus e um só imperador. Só que aí você vai ver que ele consegue o apoio dos cristãos. Eles falam, se eu for consolidado como único imperador, não vou perseguir mais vocês. Inclusive, a gente vai tornar o império um império cristão. Aí o pessoal, opa, então vamos apoiar esse cara, ganhou um poder terrível. Só que quando ele consegue isso, ele continua fazendo enormes atrocidades, né? O Código Penal dele é horrível. O escravo que se levanta contra o seu senhor tem que pegar chumbo derretido e jogar pela garganta. Nossa. Um cristão não faria isso, né? Uhum. Sim. Ele matou... se eu não estou enganado, ele matou a própria mãe, que depois virou a Santa Helena, afogada. Ou a própria esposa, se eu não estou enganado. A mãe era Helena, mas ele matou a própria esposa por causa de uma conspiração da mãe. A mãe, essa mulher tá te traindo aí. Ele foi lá, afogou a esposa.
ele continuou fazendo o papel de sumo pontífice, que era o sumo sacerdote do Império Romano. Ele, Pontifex Maximus, né? Ele, nas festas do deus Sol, que era o Sol Invictus, o imperador tinha que sacrificar uma pessoa. Um ser humano, o cara mais belo e mais forte do exército era escolhido para ser entregue aos deuses, ao deus Sol Invicto. E aí ele fazia esse sacrifício, mesmo já teoricamente cristão. Dizem que ele foi batizado só no leito de morte, ele nem se batizar, ele tinha se batizado. E aí, quando ele unifica tudo, o que ele faz? Ele transforma o Império Romano num império teoricamente cristão, mas na verdade continuou sendo a religião romana, só adaptando os nomes. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, o deus Marte virou São Cristóvão, Pedro virou o deus Saturno e por aí vai. Então, continua sendo uma religião com vários deuses, cada deus para uma coisa, ou cada santo para uma coisa, né? O santo casamenteiro, o padroeiro das viagens, o padroeiro disso e daquilo. Então, eles incorporaram toda a liturgia Mudam-se os nomes, né? um secretismo, né? Como fez no Brasil, né? O pessoal que vinha da África para adorar, cultuar os deuses deles, né? As entidades eram perseguidos. Então, ele estava adorando Yansan e o cara falou, isso aí, esse culto é o quê? É Yansan? Ele falou, não, Santa Bárbara. Então, eles mudaram o nome para fazer uma adequação. Foi mais ou menos isso que aconteceu. E foi aí que o negócio se distanciou da Bíblia. Pelo que a gente vê na Bíblia, né? Não bate, não tinha padre, não tinha celibato, o rito era completamente distinto, né? A gente vê toda essa liturgia toda rígida, né? Super formal. Então, aí tem as imagens de escultura, né? Os primeiros cristãos não tinham imagem, todo mundo sabia que isso era princípio básico que diferenciava o judaísmo e o cristianismo das outras religiões. A gente só tem um Deus e a gente não tem imagem, era a diferença elementar, né? Aí, de repente, tem imagem, e aí entram todas essas coisas, né? Aí eles envolvem toda a liturgia da missa. A missa, por exemplo, a liturgia da missa o padre recebe poder para fazer Jesus morrer na cruz de novo, né? Quando ele faz a transubstanciação, que é transformar a hóstia no corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Então, ele tem o poder de transformar aquela hóstia em Jesus e crucificar Jesus de novo. Só que o livro de Hebreus fala que Jesus, de uma só vez, fez um sacrifício perfeito para que não haja mais derramamento de sangue para perdão de pecado. Então, tem missa todo dia, né? De domingo a domingo. Eles acham que eles precisam ficar fazendo várias missas para ficar crucificando Jesus novamente, para ir limpando o pecado das pessoas. Mas a Bíblia fala que foi um sacrifício único, perfeito, não precisa ficar sacrificando novamente, entendeu? Então é aí que o negócio se distancia. Eu não fico olhando assim, o padre fez maldade com criancinha. Eu falo, tem pastor que faz também. Isso para mim não traz nenhuma... É ser humano. Não vai ser a característica de uma religião ou outra. Eu fico pensando, tá na Bíblia o que está sendo feito ou não? É claro que tem várias coisas na igreja evangélica que também não estão. Um exemplo, essa teologia da prosperidade. Vem para Jesus, você vai ficar rico. Isso é satânico também, é diabólico, né?